2 anos e um mês investindo todos os meses. Será que valeu a pena? Quanto será que eu já consegui acumular nesses 2 anos e um mês que eu estou investindo? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos de volta ao canal François Renda Mais. Se você já é inscrito aqui no canal, tá? Já considera aí deixar o seu like. Agora, se você está chegando aqui pela primeira vez, fica comigo aí até o final desse vídeo. Se no final desse vídeo você entender que esse conteúdo aí trouxe algum conhecimento para você, que agregou algum valor para você, considera também se inscrever e deixar o seu like. Bem, vamos lá. No vídeo de hoje, como eu faço todos os meses, eu vou deixar até na tela final aí a playlist que todos os meses eu coloco para vocês aí como está a minha carteira de investimento. Eu comecei a fazer isso no mês de maio e todos os meses eu vou atualizando para vocês aí como está a minha carteira de investimento. Aí vocês conseguem avaliar se está valendo a pena continuar investindo, se foi um bom negócio mesmo eu começar a mudar a minha vida, né, a me tornar um investidor. E eu faço isso para que vocês possam, ao assistir esse vídeo, de alguma forma, vocês também se sintam motivados a começar a investir também, porque com certeza vocês vão perceber que vale muito a pena. Então vamos lá. Antes de mostrar para vocês aí como está a minha carteira de investimento hoje a gente está no mês de novembro, né? Finalzinho de novembro já, e eu vou mostrar para vocês a evolução da minha carteira até novembro. Como eu comentei no começo do vídeo, faz hoje em novembro 2 anos e um mês que eu comecei a investir. E como eu já comentei em alguns vídeos aqui, eu comecei a investir com R$200. Eu não sabia muito como funcionava o investimento, tudo que eu queria é tentar juntar algum dinheiro, guardar algum dinheiro. Então eu comecei investindo num CDB do Banco Inter, que era um CDB mais limite de crédito, né, que você investia aquele valor e aquele valor retornava para você, além dele continuar rendendo lá, pouquinho que fosse, mas aquele valor ficava como um crédito no seu cartão de crédito. Você poderia usar aquele cartão, comprar alguma coisa, depois pagar, e mesmo assim você gastando aquele dinheiro no cartão, aquele valor continuava rendendo lá. E foi assim que eu comecei. E acho que é assim a história de muitas pessoas, às vezes, né? Não tem conhecimento nenhum sobre investimento, às vezes começa pela poupança, vai poupando lá algum valor todos os meses, vê que vai rendendo um pouquinho, mas vai rendendo. Mas aí o que é que a gente precisa fazer? Aí a gente deve começar a correr atrás do conhecimento, buscar informações para que a gente possa ter um ganho maior com aqueles investimentos e a gente ser constante. Todos os meses a gente continuar fazendo aquele investimento. Então foi isso que eu fiz. Eu comecei com esse tipo de CDB, depois eu comecei a investir no CDB normal, sem ser o CDB mais limite de crédito. Aí eu comecei a aprender sobre LCI, sobre LCA, outros investimentos também, como Tesouro Direto, como fundos imobiliários, que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E eu percebi que tudo isso que eu fui aprendendo ao longo desses 2 anos e um mês fez um efeito, vamos dizer assim, muito importante nessa minha trajetória. Porque hoje eu já consigo ver um rendimento bem maior do que eu conseguia no início. E é isso que vai acontecer na vida de vocês também, se vocês começarem a investir. Pode ser que no início da nossa trajetória como investidor, a gente perceba lá aquela rentabilidade tão pouquinha, né? Aquela coisa tão mínima que às vezes a gente até se pergunta, será que vale a pena mesmo investir? Será que vale a pena eu investir aqui R$200 e ver lá um rendimento de R$2 no final do mês, R$1 e pouco? Será que vale a pena? Mas você vai perceber que ao longo do tempo, tudo vai mudar. A forma que você via aquele investimento que era tão pouco, que rendia minimamente, você vai ver que ao longo do tempo você vai ter uma visão totalmente diferente, porque foi isso que aconteceu comigo e é isso que vai acontecer na sua vida. E nesses vídeos eu tento mostrar isso para vocês, que se vocês continuarem investindo, se vocês não desistirem, vai chegar um momento que você vai se sentir satisfeito de poder todos os meses fazer lá o seu aporte. E você vai perceber que ao longo do tempo você vai começar com 200 ou com 100 ou com R$50, mas no decorrer dessa caminhada você vai ver que você vai conseguir aumentar esses aportes. E por que você vai conseguir isso? Porque você vai procurar formas de poupar dinheiro para que você possa investir cada vez mais. E você vai perceber
que dentro da sua vida lá existem muitos gastos desnecessários que você vai poder minimizar, que você vai poder pegar aquele valor que você diminuiu dos seus gastos e começar a investir. E você vai ver que eu comecei com 50. Você vai perceber que depois disso, depois de um tempo, você vai começar a investir 100, 150, depois você está investindo 200, quem sabe 300, quem sabe 500. E no decorrer da sua caminhada, você vai sempre procurar condições para que você possa cada vez mais investir um valor maior, para que aquele seu sonho, aquele seu objetivo de chegar a um certo valor, ele possa ser conquistado mais rapidamente. Porque cada um de nós às vezes traça uma meta, né, para alcançar um certo patrimônio, uma renda passiva, e às vezes a gente traça lá 4 anos para conseguir aquilo, 5 anos, ou quem sabe 10 anos, e a gente vai perceber que no decorrer do tempo, se a gente for fazendo ajustes, a gente vai conseguir chegar naquele objetivo bem antes do que a gente tinha programado. Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje nesse vídeo aqui. Então eu vou abrir para vocês aqui, a minha carteira de investimento, como ela está hoje. Lembrando que eu comecei com R$200 e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Vou abrir a minha carteira para vocês verem como está os meus investimentos hoje. Vamos lá, vou abrir aqui o aplicativo para vocês. Eu uso o aplicativo Kinvo, tá, para monitorar todos os meus investimentos. Eu acho mais simples ele e eu consigo monitorar tudo que está acontecendo lá, quanto está rendendo a cada mês. E eu acho um aplicativo excelente, né? Embora tenha outros aí, mas eu gosto muito do Kinvo e é através dele que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, mostrando para vocês aqui na minha tela principal, vocês vão ver aqui, ó, no mês de novembro, vamos voltar mais um pouco aqui, vamos voltar do mês de outubro. No mês de outubro, a minha carteira estava em R$ 32.054,16. Nesse mês de outubro, se você olhar aqui o meu ganho de capital, a minha carteira teve um rendimento negativo. E por que isso, né? Esse rendimento negativo se deveu muito ao Tesouro Direto, que oscilou bastante. Então aquela rentabilidade que estava bem acima para mim lá, ela começou a dar uma queda lá. Embora mesmo assim eu ainda estou com um ganho expressivo no Tesouro Direto, mas ela teve lá seus altos e baixos, né, seus sobes e desces. Então no mês de outubro a minha rentabilidade ficou negativa em 0,76%. Mas eu nem me preocupei com isso, eu continuei fazendo meus investimentos, porque a gente sabe que quando a gente começa a entrar no investimento, principalmente de renda variável, embora quando a gente investe no Tesouro Direto, ele não é uma renda variável em si, mas também não é fixa, porque se você levar até o vencimento, é uma renda fixa. Mas se você resolver resgatar antes do vencimento, né, você tem a probabilidade de resgatar um valor menor do que aquele que você investiu. Então acaba sendo uma renda variável, né? Dependendo do momento que você vai resgatar. Se levar até o vencimento, tranquilo, renda fixa, você não perde nada. Você vai receber exatamente aquilo que você contratou. Então, passando mais à frente, se você olhar no mês de novembro, as coisas já mudou. Vejam lá, outubro a minha carteira estava em R$ 32.054,16. Uma rentabilidade menos 0,76%. Quando chegou aqui no mês de outubro, quando vocês olham aqui na tela que eu vou deixar para vocês aí, o valor já é R$ 35.863,96. E vocês vão ver que a minha carteira teve uma rentabilidade nesse mês de novembro de 2,41%, ou seja, quase 2,5%. Isso me rendeu aí um valor de R$ 796,16, como vocês estão vendo aí. Esse foi o valor que me rendeu nesse mês de novembro. No mês de dezembro acabou de começar, né? Então, no momento agora, a rentabilidade ainda se encontra negativa em 0,27, mas é o início do mês ainda. Hoje é dia 2 de novembro, então muita coisa vai acontecer, muitas águas ainda vão rolar. Então, provavelmente nesse mês de dezembro também eu vou ter um ganho também, praticamente eu acredito que bem semelhante a esse do mês de novembro aqui, que deu 2,41%. Então vamos lá, agora o que é que tem dentro dessa minha carteira, né? Essa minha carteira está com esse valor hoje, lembrando que eu comecei com R$200. E hoje, 2 anos e 1 mês, às vezes eu nem esperava chegar onde eu cheguei já hoje. E se eu subir aqui para vocês, ó, a minha carteira, eu tracei uma meta.
A minha meta da minha carteira é atingir R$100.000 até dezembro de 2027. Eu tracei essa meta porque eu vi que era plenamente possível, né? Eu fiquei naquela dúvida, será que eu vou conseguir? Mas eu fiz o cálculo, vai dar para chegar lá. Então eu vi que era uma coisa que eu podia alcançar, mas eu estou percebendo que eu estou conseguindo chegar bem rápido nesse patamar, vamos dizer. Pelo que eu já vi aqui, minha carteira está em 35,77% eu já conquistei. Ou seja, ainda falta aí 64,33%, 64,23% para eu conseguir fechar 100% dessa carteira, que seria R$100.000 até dezembro de 2027. E quanto ia me render aproximadamente esses R$100.000? Aproximadamente aí entre R$800 e R$1.000 todos os meses de rendimento certo. Pode ser que um mês dê mais, outro dê menos, mas com certeza entre R$800 e R$1.000 é certo de eu conseguir todos os meses. Então já é uma renda passiva que você poderia pagar uma parcela de um carro, quem for comprar, quem sabe financiado, embora eu não acho uma boa ideia hoje em dia a gente financiar carro, porque a gente paga muitos juros. É melhor você juntar o dinheiro lá, fazer alguns investimentos, depois você comprar à vista. Tem até um vídeo aí no canal, tá? Explicando, né, como comprar o seu carro à vista, né? Se você quiser também, dá uma olhada lá no canal, que você vai ver esse vídeo lá explicando como você fazer isso para você não ter que pagar tantos juros. Então você percebe aqui, ó, que está nesse valor. Se eu abrir aqui nos ativos para vocês, o que é que eu tenho dentro dessa carteira? Então vou abrir aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui, ó, criptoativos. Eu tenho 2 criptomoedas, mas é bem pouquinho, né? No momento agora eu estou começando também a investir em criptomoedas, estou analisando algumas, né? No caso eu só estou agora com o Bitcoin e o Ethereum aqui, mas eu investi bem pouquinho. Pode ser que mais à frente aí eu compre mais um pouco de Bitcoin e Ethereum ainda. Eu ainda estou fazendo análise, avaliando direitinho, mas eu tenho bem pouco aqui. Então você vai perceber que eu tenho R$100 aqui, R$100 e um pouquinho entre Bitcoins e Ethereum. Eu comprei recentemente. Eu tenho na minha carteira aqui também fundos imobiliários. Ó, quantos fundos imobiliários eu tenho na minha carteira? Vocês vão perceber que eu tenho 7 fundos imobiliários, e esses fundos que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Não é nenhuma indicação de compra, vocês não devem copiar a carteira de ninguém. Na verdade, vocês devem estudar. Muitas vezes eu passo para vocês aqui alguns ativos de fundo imobiliário que eu tenho e que eu considero que são bons fundos, mas é óbvio que cada um tem que fazer uma análise e ver se vale a pena investir ou não, porque você sabe que renda variável tem risco. Então, se tem risco, você tem que estudar para que você possa mitigar aquele risco, para que ele possa ser o mínimo possível. Embora na renda variável a gente sempre vai ter um ganho maior do que o da renda fixa, porém o risco da renda variável é bem maior do que o da renda fixa. Então eu tenho aqui, ó, o CPTS11. Se você perceber, esse CPTS11 ele está um pouco negativo na minha carteira. Eu estou com uma rentabilidade negativa de menos 8,94, mas isso também não me preocupa, porque ele está um pouco negativo esse fundo, porque é um fundo de papel, né? A taxa Selic começou a cair um pouco. Ele é muito atrelado também ao IPCA. A gente sabe que o IPCA deu uma queda nesses últimos meses. Então, se o IPCA deu uma queda, é óbvio que se o fundo tem sua maior parte lá, vamos dizer assim, investido, né, em IPCA, é óbvio que a rentabilidade dele vai cair um pouco também. Então, isso não me preocupa, porque eu sei que eu tenho que ter fundo de papel também na minha carteira, eu tenho que diversificar. Então, em algum momento, em algum fundo, às vezes a gente vai estar um pouquinho negativo, no outro a gente vai estar positivo, no outro a gente vai estar bem mais positivo. Então uma coisa vai cobrindo a outra. Não dá para ter só um fundo imobiliário, porque se aquele fundo der ruim, você está com 100% de todo o seu investimento naquele fundo. Então se der ruim, você vai ficar no prejuízo. Eu tenho aqui também o HGLG, esse também é um fundo de... O primeiro que eu mostrei para vocês aqui, o CPTOS, é um fundo de papel. O HGLG é um fundo de galpões logísticos, ele é bem conhecido, eu tenho alguns investimentos nele lá. Eu tenho também aqui para vocês aqui, ó, o HSLG. O HSLG também é um fundo de galpões, né? Eu tenho algumas cotas nele também. Eu tenho aqui também o JSRE, que é um fundo de lajes corporativas. Eu já comprei há algum tempo, esse foi um dos primeiros fundos que eu comprei. No momento também ele está no positivo ainda para mim, né? Eu estou ganhando todos os meses o dividendo, que isso é o que mais importa para a gente, né? É óbvio que a gente tem que fazer uma análise, mas assim, em termos de valorização também eu estou ganhando um pouquinho, mas estou ganhando.
O MOL 11 também é a mesma situação, também eu tenho ele na minha carteira, todos os meses ele está pagando dividendo certinho. Eu tive uma pequena valorização também no MOL 11 também, e é provável que mais para frente, para o futuro, aí, ele vai valorizar um pouco mais, né, por ser um fundo de tijolo, é um fundo de shopping. Cada vez mais que a taxa Selic for caindo, é a probabilidade grande de os fundos de tijolo irem subindo, né, os seus valores. E eu tenho aqui também o MXRF11, que é um fundo de papel também. Todos os meses tem me pagado dividendos certinho, nenhum mês teve nenhum problema. No caso de valorização no fundo de papel, a valorização sempre é bem pequena, não dá para comparar com o fundo de tijolos, né? O fundo de tijolo ele vai valorizar bem mais. Eu tenho aqui também o VISC11, que é de shopping, fechando aqui os meus 7 fundos imobiliários. Provavelmente mais para frente aí eu ainda compre mais uns 3 fundos para ficar aí com a média de 10 fundos imobiliários. Eu sei que muitas pessoas aí têm 15, 20 fundos imobiliários. Eu não consigo fazer isso porque eu não tenho tempo para, vamos dizer assim, administrar tudo isso. Eu tenho o meu trabalho, né, fora isso que eu faço com vocês aqui, transmitir esses vídeos aqui no YouTube para tentar de alguma forma ajudar vocês. Então, se eu comprar muitos fundos imobiliários, eu sei que tem muitos fundos ainda que são bons, mas se eu comprar muitos, 15, 20 fundos, e eu não vou conseguir gerenciar isso. Eu não vou conseguir ler os relatórios, ver como é que ele está, se está valendo a pena continuar, se eu devo vender. O meu tempo não vai me deixar fazer isso. Então eu pretendo comprar no máximo aí uns 10 fundos, eu já estou com 7, talvez comprar aí mais uns 3 aí de alguma área aí, fechar em 10 e manter nessa carteira com os 10 fundos. Até um dia que, quem sabe, né, eu tenha mais tempo para poder fazer uma análise maior de todos esses fundos, aí sim, quem sabe eu possa comprar mais. Porque não adianta às vezes a gente ter 10, 15, 20, quem sabe até mais do que isso, e a gente não consegue nem saber o que está acontecendo lá, em cada fundo daquele. Não consegue saber se está indo tudo bem, se tem algum inquilino lá que não está pagando, se tem muita vacância, a gente fica difícil. O bom é que você possa ler e saber como está a situação de cada um. Aí fica mais fácil da gente ver se deve comprar mais, se deve vender ou não. Eu tenho também aqui a renda fixa pré-fixada, eu tenho 4 ativos de renda fixa pré-fixada. Na verdade eu tenho mais 2 aí que eu comprei, que ainda não está aparecendo aqui, né? Não foi, vamos dizer assim, eu comprei recentemente, então ele ainda não vai aparecer aqui, provavelmente só na próxima semana ele vai aparecer aqui nessa minha carteira do Kinve. Ele está lá no meu investimento, na minha plataforma, no caso do Banco da Ecoval, que foi lá que eu comprei. Eu comprei um CDB lá pré-fixado, de 13% ao ano, né, com vencimento em 2 anos. E eu comprei outro CDB também que era IPCA+, né, era IPCA mais 7,85. Nesse momento que teve essa Black Friday aí, eu vi alguns investimentos lá que valia a pena comprar, e eu comprei esses 2 aí, fiz esse investimento. Mas na próxima vez que eu abrir minha carteira para vocês no mês de dezembro, aí eles vão estar lá, eu vou mostrar para vocês. Então no Banco da Ecoval eu tenho lá esse CDB. Na verdade esse CDB ele já está aqui, ó, o do Banco da Ecoval de 13%. Na verdade o que não está aqui ainda, que eu confundi, é uma compra que eu fiz do VISC11. Eu comprei mais algumas cotas do VISC11 e elas ainda não vão aparecer aqui. Então só na próxima vez que eu abrir minha carteira para vocês, vocês vão ver essas cotas lá. Todos os meses eu invisto com frequentemente. Desde que eu comecei a investir aqueles R$200, que eu fui fazendo aquilo todos os meses. Como eu comentei, hoje 2 anos e 1 mês, e nem um mês eu falhei. Todos os meses eu vou lá e faço meus aportes lá. Todos os meses eu vou e aporto aquele valor que eu pré-defini, que eu sei que dá para me fazer. Então eu tenho aqui esse CDB que eu comprei recente, ó, que foi 13% ao ano. Eu tenho esse outro aqui, ó, uma LCA, que já faz um tempo que eu comprei, que ela me pagava na época 13,85% ao ano, né? Era 2 anos de vencimento, está rendendo lá no Daicoval também, já está com a rentabilidade de 13,85% durante esse tempo. Eu tenho essa outra LCA também, que é 13,85%, também do Daicoval também, já está rendendo aí aproximadamente 13,85%, porque como completou um ano, né? Deu exatamente a taxa que eu contratei. Eu comprei esse investimento, investi em novembro de 2022, então hoje, novembro de 2023, um ano depois, ela me rendeu 13,85%. Ainda tem mais um ano ainda de rendimento que vai acontecer aí. Aí eu tenho essa LCI do Banco Inter,
que está me pagando aí 12,1% do CDI, ainda está lá ainda, próximo ano é que eu vou poder resgatar ela e provavelmente vou investir em outro ativo. Eu tenho também renda fixa pós-fixada aqui, eu tenho um valor de 5.173 em renda fixa pós-fixada. Se eu voltar um pouquinho aqui, você vai ver que no pós-fixada eu tenho aqui 5.173 na pós-fixada, renda fixa, e no caso aqui da pré-fixada, eu tenho aqui também, ó, renda fixa pré-fixada, tem 10.500. Então tem um total de aproximadamente 15 mil aí só em renda fixa. Então eu tenho essa LCI do Banco Inter. Aqui no caso agora da pós-fixada, eu tenho aqui o que eu comentei com vocês, o Banco da Ecoval, um CDB, que é o IPCA+, 7,85, que eu comprei recente. Eu tenho aqui no Banco Sofisa também um CDB, que está me pagando 110% do CDI. Tem lá R$1.000 investido, ele já está com 1.451, está rendendo aproximadamente 0,45% até agora. Esse investimento aqui também é recente, também não tão recente, mas é fazer quase um mês aí. Aí eu tenho o LCI do Banco Inter, no valor do Banco Sofisa, que está me pagando aí 104,5% do CDI. Só para vocês entenderem, ó, sobre essa LCI, uma coisa importante, até um vídeo que tem aí no canal também, que eu comentei lá sobre FGTS, explicando se valia a pena você sacar o seu FGTS para fazer um investimento. Eu falei isso relacionado ao saque aniversário, né? Como eu optei por essa opção de saque aniversário, todos os anos, no mês do meu aniversário, um certo valor cai na minha conta corrente e eu pego aquele valor e invisto no ativo que me renda mais que o FGTS. Porque como a gente sabe, infelizmente o FGTS rende muito pouco. Não vale a pena. Infelizmente a gente tem que deixar aquele valor lá, né? É um valor que as empresas pagam para a gente lá, 8% todos os meses do nosso salário. Mas se eu pudesse escolher e pegar todos os meses aquele 8% do meu salário que ele me paga lá no FGTS e eu mesmo investir aquele valor num ativo que eu achasse que fosse viável, seria muito melhor. Infelizmente a gente não pode fazer isso e às vezes eu entendo, né, porque o governo às vezes faz isso também. A maioria das pessoas não tem essa educação financeira ainda de saber que um certo valor que você recebe lá, que você precisa investir todos os meses, as pessoas, infelizmente, se fosse liberado para que todos os meses aquele dinheiro, que é 8% lá, caísse na sua conta lá para você fazer o que você quisesse, investir ele, quem sabe fazer uma reserva de emergência, a maioria das pessoas não faria isso. A maioria das pessoas ia pegar aquele valor e ia gastar. E provavelmente quando saísse do emprego ia estar sem nada. Ia ter só o seguro-desemprego e olhe lá. Então é uma maneira que talvez assim que o governo pensou. Quando eu digo governo, eu falo do modo geral, que isso não é de agora, é de muitos anos, de você fazer uma poupança forçada, para no caso de você sair do seu trabalho, você ter algum valor para você se manter por algum tempo. Mas, depois que você chega a um certo nível, vamos dizer assim, de educação financeira, que você já consegue enxergar isso, você consegue entender que se você mesmo tivesse aquele dinheiro na mão, você mesmo poderia fazer isso e você ia ter uma rentabilidade bem maior. Então, no meu caso aqui, quando vocês veem essa LCI do Banco Sofisa, que está me pagando 104,5% do CDI, esse valor que está aqui, eu vou até abrir para vocês aqui, ó. Esse valor que está aqui nessa LCI foi um valor que eu recebi o ano passado desse saque aniversário lá. Eu recebi esse valor e eu investi no lugar que eu vi que ia render bem mais do que lá no FGTS. Então vocês vão ver aqui, ó. Esse valor, valor aplicado, R$ 2.837,35. Quando foi que eu apliquei esse valor? Primeira aplicação, dia 4/4/2026. No mês 4 é o mês do meu aniversário, então no mês do meu aniversário eu saco esse valor. No próximo ano agora também, no mês 4 também, eu vou receber também um certo valor, que vai ser provavelmente igual ou um pouco maior do que esse aqui, acredito que vai ser um pouco maior, e eu vou fazer o que? A mesma coisa, eu vou pegar esse valor e vou investir num lugar que me dê uma rentabilidade maior do que o FGTS. Quanto rende o FGTS? 3% ao ano mais a TR. E agora eles estão pagando tipo uma participação de lucro lá, dependendo do valor que você tem lá, você recebe todo ano, geralmente no mês de agosto, um percentualzinho lá. Mas mesmo assim, somando tudo isso, esse investimento que eu fiz aqui rende bem mais do que o FGTS. Então não vale a pena para mim. Mas é como eu disse, esse caso de você mudar para o saque aniversário, você já tem que ter arraigado em você essa cultura e esse saber de educação financeira. Você não pode tirar aquele dinheiro lá para simplesmente comprar qualquer coisa, gastar o dinheiro, não.
se você sacar aquele valor é para reinvestir em algum lugar. É como se ele tivesse lá ainda no FGTS lá. Só que ele vai estar em outro ativo que está rendendo bem mais. Então vocês vão ver que essa LCI do Banco Sofisa, para quem tem conta lá, todo mês do seu aniversário ele lança lá uma promoção para aniversariante. Então naquele mês que você completa ano, ele sempre abre lá uma LCI que está pagando bem mais do que o normal, bem mais do que qualquer outra LCI de qualquer outro banco. Então quando for no mês 4, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse valor, esse que já está aqui, que ele vai voltar para minha conta automaticamente, porque essa LCI é de 1 ano, ela vai voltar, e assim que ela voltar, eu vou juntar com outro valor que eu vou receber também no mês 4, que é do meu saque aniversário, e vou reinvestir mais uma vez nessa LCI, que vai provavelmente ser o mesmo valor, 104,5% do CDI. Então, se você já tem essa educação financeira, é uma boa dica para que você possa também todos os anos fazer isso, pegar parte do seu saque aniversário e reinvestir. Mas mais uma vez eu digo, você precisa estar bem familiarizado com essa parte de educação financeira. Se você ainda não tem essa educação financeira ainda, deixa seu dinheiro lá. Vai render menos, mas pelo menos está mais seguro do que na sua mão. Porque se você não tem essa educação financeira, você vai acabar desperdiçando esse dinheiro. E depois vai fazer falta. Eu tenho aqui também, ó, do Banco Sofisa, né? Eu tinha até colocado nos vídeos anteriores, eu coloquei a descrição aqui, aluguéis FIIs, que era o valor que eu vou recebendo todos os meses de dividendo, e eu ia reinvestindo, né, em algum CDB, para que depois que tivesse um valor maior, eu comprasse mais fundos imobiliários. Então eu tenho aqui do Banco Inter também, 50 e poucos reais também, e eu tenho aqui, ó, o Tesouro Direto. No Tesouro Direto, ó, quanto está a minha rentabilidade do Tesouro Direto? Hoje está fazendo 1 ano do meu primeiro investimento no Tesouro Direto. Eu comecei a investir no Tesouro Direto no dia... A data é exatamente 21 de novembro de 2022. Foi meu primeiro investimento em Tesouro Direto. Para entrar no Tesouro Direto, primeiro eu aprendi sobre ele, né? Eu estava lá só CDB, depois aprendi LCI, LCA e fiquei só naquilo, investindo, né? Numa renda fixa lá. Aí o que é que eu fiz, né? Eu comecei a estudar sobre Tesouro Direto. E uma coisa importante que eu aprendi, eu sempre tento passar para vocês no Tesouro Direto, foi sobre marcação a mercado. Eu percebi que eu poderia ganhar uma alta rentabilidade com marcação a mercado. E o que seria isso, né? Você compra um título do Tesouro Direto, digamos lá, aquele título você comprou ele estava valendo R$1.000. Eu vou dar o exemplo do que eu tenho aqui, que é o IPCA+. Quando eu comprei aquele título lá, eu comprei ele a IPCA mais 6,50, uma das taxas. E o que acontece? Quando você compra aquele título, IPCA mais 6,50, aquele título tem um valor. Vou dar um exemplo, digamos que ele valia lá R$3.000. Se aquele valor do IPCA que você comprou, IPCA, que é uma renda, é um valor que você ainda não sabe, né? Vamos dizer assim que é uma pós-fixada, porque o IPCA ele vai oscilando, né, cada mês, né? Aí era IPCA mais, aquele mais você sabia quanto era mais 6,50. Então eu sabia que no final daquele vencimento, que esse título é o IPCA 2045, eu sabia que no final lá eu ia receber o IPCA mais 6,5%, que é o que eu contratei. Mas eu aprendi também que eu poderia resgatar aquele valor antes, eu não precisava esperar até 2045, você não precisa esperar. Mas eu aprendi sobre marcação a mercado, então eu comprei lá, IPCA mais 6,50. E eu vi que, como eu dei no exemplo, vamos dizer que o título era R$3.000. Se aquele valor do IPCA, do mais, que eu comprei a 6,50 cair para 6%, opa, então aquela minha rentabilidade que ia dar 6,5% mais o IPCA, que geralmente gira em torno aí no anual de 5, 6%, dá, vamos dizer aí uns 12% ao ano, eu percebi que se aquele IPCA mais começasse a cair, eu comprei por 6,50, ele começasse a cair para 6, para 5,5, eu ia conseguir uma rentabilidade muito maior por causa da marcação ao mercado. E eu não precisaria esperar até o vencimento, que é 2045, para resgatar aquele valor. Eu poderia resgatar bem antes, tendo um ganho bem maior. Então hoje vocês percebem aqui, ó, minha rentabilidade. Vou até abrir para vocês aqui, ó, do Tesouro Direto. Quanto eu investi e quanto tem lá hoje? Ó, e o valor aplicado, R$ 6.859,67. Primeira aplicação, 22/11/2022. Quanto que eu estou ganhando de resultado nesse um ano aí? R$ 1.620. Quanto rendeu esse investimento? 21,25%. Então você percebe que ele me deu uma alta rentabilidade. E eu sei que
a probabilidade da Selic cair, que ela vai cair um pouco mais, se eu esperar mais um tempo aqui, digamos aí mais um ano, ou quem sabe até um pouquinho mais de um ano, essa rentabilidade vai subir bastante ainda. Então, se você souber o momento certo de comprar, você vai ter um alto ganho na marcação a mercado. E como eu comentei, se você comprou aquele título por 3 mil, no momento que você pagou lá IPCA mais 6,50, digamos que aquele IPCA caiu para IPCA mais 5 agora. Aquele valor do título que era 3 mil reais, ele vai subir. Então o preço, toda vez que a taxa cai, o preço do título ele sobe. Ah, eu comprei por 3 mil, IPCA mais 6,50. Agora tá, ou abrir lá o Tesouro Direto, tá lá IPCA mais 5. Então quando eu olhar o preço do título lá que era 3 mil, ele agora vai estar em 3.500, 3.600, só um exemplo, tá? Então se eu quiser vender, eu vou vender por aquele valor. Ah, eu comprei por 3 mil, mas agora eu quero vender. A taxa caiu, a taxa do IPCA caiu, o IPCA mais que eu comprei, então agora ele está valendo 3.600. Se eu vender, quanto que ele vai me pagar por isso? 3.600 é o valor do dia. Também se aquela taxa que eu paguei 6,50 subir para 8 e eu quiser vender, aquele título que eu paguei 3 mil, ele não vai ser mais 3 mil, ele vai estar valendo lá 2.500, 2.800, 2.700. Então se eu vender naquele momento, eu vou perder um pouco. Mas se você estudar, como eu fiz isso ao longo do tempo, de quase aí um ano para poder entrar no Tesouro Direto, você vai aprender como funciona. Então você vai saber a hora certa de comprar aquele título lá. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então eu vou fechar aqui para vocês. Eu sei que esse vídeo está ficando um pouquinho longo aqui, né? Mas eu queria mostrar para vocês várias coisas importantes que aconteceram nesse tempo de investimento para de alguma forma motivar vocês a investir, para vocês verem que vale a pena. Eu comecei com R$200. Falando isso para vocês mais uma vez, comecei com R$200. Olha quanto eu já tenho hoje. 2 anos e 1 mês depois. Olha quanto eu já consegui conquistar. Então vamos voltar um pouco aqui também. Se eu abrir aqui, ó, na parte de análise, eu colocar aqui, ó, proventos, é o que eu tenho recebido dos fundos imobiliários. Né? Como é que tá, né? Quanto eu estou recebendo? Vocês vão ver isso também. Todos os meses estou comprando. Vou mostrar aqui para vocês desde o início. No mês de maio, foi quando eu comecei a investir em fundos imobiliários. Ah, quanto eu consegui? Eu recebi já R$12,83. E alguns fundos que eu tinha aqui, que são esses que vocês estão vendo aqui. Eu não vou falar o nome, mas vocês vão ver na tela aí. Aí quando foi no mês de junho, eu já recebi R$26,50 desses fundos que vocês estão vendo na tela aí. Quando foi no mês de julho, eu já recebi R$42,30. Então vocês percebem que isso vai aumentando. Por quê? Você vai reinvestindo, você vai comprando todos os meses mais fundos imobiliários, você vai continuando. Você não pode parar. Você já começou a fazer o primeiro investimento no primeiro mês, então continua, não para, porque aquilo vai trazer para você cada vez mais um dividendo maior. No mês de agosto, quanto que eu recebi? Olha, R$42,30, mesmo valor. Aí no mês de setembro, quanto que eu recebi? R$51,10 de dividendo. Aquilo pingou lá na minha conta, eu não precisei fazer nada por isso. Só tive que investir aquele valor lá e ele me entregou R$51,10. No mês de outubro, eu recebi R$69,78. Isso só dos fundos imobiliários, tá? Aqui eu não estou falando sobre os meus investimentos em renda fixa, quanto está rendendo. Esse aqui é só dos fundos imobiliários. No mês de novembro, quanto eu recebi? R$84 desses fundos que vocês estão vendo aqui. Foi o que eu recebi no mês de novembro. Aí você vem aqui agora, no mês de dezembro, ainda não recebi, tem alguns que ainda vão entrar aqui, mas até o momento tem R$77,75 que eu vou receber agora no mês de novembro. Isso só dos fundos imobiliários. Então você percebe que cada vez mais, gradativamente, aquele dividendo vai aumentando. À medida que você vai, por exemplo, vou receber aqui R$77. O que é que eu vou fazer com esse 70? Vou comprar cotas de algum fundo. Vou juntar com mais algum valor que eu tenho e vou reinvestir, comprar outras cotas para que no próximo mês eu possa receber um valor maior. Para que num determinado momento que eu predefinir, eu possa receber lá todos os meses, vamos dizer assim, uma aposentadoria. Digamos que eu receba lá todos os meses R$1.000. Para mim já vai ser uma aposentadoria, não vou precisar fazer nada por aqui. Todos os meses vai estar lá, pingando na minha conta. Então essas são metas que a gente vai traçando ao longo do tempo. Esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês aqui. Então, se vocês têm acompanhado esse conteúdo, se de alguma forma esse conteúdo tem ajudado vocês, o que é que eu peço a vocês? Como forma assim de agradecimento pelos vídeos que eu tenho postado para vocês aí. Se tem ajudado vocês de alguma forma, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, que é muito importante.
Se o vídeo agregou algum valor para você, não esquece disso, aperta lá no joinha lá, ativa lá o sininho das notificações para todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você vai ser avisado que saiu um vídeo novo no canal e você não vai perder nenhum conteúdo. E eu sei que esse conteúdo que eu passo para vocês aqui vai ajudar vocês de alguma maneira, porque ele tem me ajudado bastante. Tudo aquilo que eu tenho feito e que tem dado certo para mim, que tem me ajudado nesse mundo de investimento, eu tenho tentado passar para vocês, para que vocês possam fazer, não copiar aquilo que eu estou fazendo de investimento, mas que vocês possam aprender e que vocês possam ver que vale a pena investir, para que vocês possam entender, François Renda Mais começou lá com R$200 e hoje ele já chegou ao patamar de mais de R$35 mil investido. E como ele conseguiu isso? Investindo todos os meses, não parando de investir, olhando para a sua vida e vendo os gastos desnecessários que eu tinha e que eu comecei a tirar, coisas que eu não precisava, que eu estava gastando, jogando dinheiro fora, e eu consegui perceber aquilo. E é isso que eu tento passar para vocês em todos esses vídeos. Continue investindo, que num dado momento vocês vão ver que está valendo tanto a pena que vocês não vão mais conseguir parar. A intenção que vocês vão ter é sempre de querer investir mais e mais, para que num determinado momento que você predefiniu, você possa receber todos os meses aquele valor de renda passiva, seja R$500, seja 200, seja R$1.000, seja R$2.000, seja R$5.000. Se vocês conseguirem o valor que você predefiniu, vocês vão ficar muito felizes com isso, assim como eu estou feliz com isso que está acontecendo comigo. Nunca consegui guardar dinheiro nenhum, sempre tive dificuldades, mas depois que eu comecei e não parei, eu percebi que as coisas mudaram. E eu sei que na vida de vocês vai mudar também, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar para vocês aí no final desse vídeo, aí na tela final, vou deixar aí na tela final uma playlist de todos esses vídeos que eu fiz, a evolução da minha carteira, começando do mês de maio até agora o mês de novembro. Como começou, né? Vocês vão perceber lá que no primeiro vídeo que eu fiz essa, vamos dizer assim, série, vocês vão ver lá que o meu valor estava lá em 20 e poucos mil, acho que era 24 mil. E hoje, né, eu fiz aquele primeiro vídeo em maio, estou fazendo esse hoje aqui em novembro para vocês, 6 meses depois, vocês vão perceber que de 24 mil e alguma coisa, hoje está em 35 mil e alguma coisa. Então vocês vão ver que aquele valor vai aumentando mais rápido. Cada vez mais que você continua investindo, aquele valor ele vai crescendo mais rápido. Então se você reinvestir sempre aquilo que você está ganhando de dividendo, a probabilidade é que você sempre alcance um patamar bem maior. Você investe 100, mas às vezes rendeu para você lá 40. Então você já investiu quanto? 140. Você investiu lá 200 e teve um rendimento lá de R$100. Então o próximo investimento se tornou quanto? R$300. Então cada vez mais vai virando aquela bola de neve. Você percebe que você demora um certo tempo para conseguir 10 mil, mas dos 10 aos 20 é metade do tempo. Dos 20 aos 30 é menos da metade e assim sucessivamente. Então vocês vão ver que vale muito a pena, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça mais uma vez de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho da notificação, beleza?